Hoje vou contar a vocês um caso que até agora poucos ouviram falar. Um mistério envolto em escuridão e medo que começou nos anos 80 e até hoje assombra uma pequena região de São Paulo. Estamos falando do sugador de almas. Prepare-se para uma história chocante e sobrenatural que desafia a lógica e a razão. Atenção, crianças! Coloquem o fone de ouvido e deixem as luzes acesas, porque a história vai começar. Entre os anos de 1985 e 1988, uma pequena e isolada comunidade na zona sul de São Paulo começou a sofrer com desaparecimentos misteriosos. Todos os meses, uma pessoa desaparecia sem deixar rastros, e desapareciam até mesmo dentro de suas próprias casas. O que tornava o caso mais bizarro eram os relatos dos vizinhos e familiares, que afirmavam ouvir, nas noites anteriores ao desaparecimento, gritos e murmúrios vindos do nada, como se algo estivesse passando por suas casas. As vítimas, pessoas de diferentes idades e classes, mas todos tinham uma coisa em comum. Dias antes de desaparecerem, começaram a relatar visões de sombras, vultos e sonhos perturbadores. Dias depois do desaparecimento, os corpos eram encontrados em locais aleatórios, como encostado em uma árvore, em ponto de ônibus, na porta de algum comércio. E o mais chocante era o estado inexplicável em que se encontravam. O cadáver era como se estivesse mumificado, todo seco, e o que era mais perturbador era a posição e expressão da vítima, que era de puro terror. Era como se ela tivesse morrido completamente aterrorizada. A polícia local, intrigada, começou a investigar o caso, mas nada fazia sentido. As vítimas não tinham ligação entre si e não havia sinais de luta em suas casas. No entanto, os investigadores começaram a notar um padrão. Em cada desaparecimento, uma estranha figura de chapéu preto e, sobretudo, foi vista nas proximidades. Testemunhas afirmavam que ele nunca era encontrado de frente, sempre de costas, e desaparecia nas sombras antes que pudessem se aproximar. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente bizarras. Algumas pessoas relataram encontros próximos com essa figura misteriosa e sobreviveram para contar a história. Um sobrevivente relatou que foi seguido por uma sombra até sua casa. Ele ouviu sussurros dizendo seu nome, e no momento em que a sombra tentou tocá-lo, ele desmaiou. Quando acordou, estava em uma praça a quilômetros de sua casa, sem lembrar como chegou lá. Esse teve sorte. Outros relatam sensações de ser observados por dias, ouvindo vozes e vendo vultos nos espelhos, até que, de repente, a figura do homem de chapéu aparecia. A comunidade aterrorizada começou a investigar por conta própria. Um grupo de ocultistas da região sugeriu que o tal homem de chapéu poderia ser um sugador de almas, uma entidade sobrenatural que, segundo lendas antigas, roubava a energia vital das pessoas. Esses rituais, que remontavam ao início do século XIX, sugeriam que um pacto com forças sombrias estava por trás dos desaparecimentos. Eles acreditavam que as pessoas desaparecidas não haviam sido mortas fisicamente, mas suas almas foram sequestradas por essa entidade para alimentar algo muito maior e mais sombrio. Os desaparecimentos misteriosos pararam repentinamente em 1988 e o caso foi arquivado sem solução. Mas com isso foram contabilizadas 166 pessoas vítimas, digamos da tal entidade sugadora de alma ou do serial killer do chapéu. No entanto, no final de 2023, relatos de figuras sombrias e murmúrios começaram a ressurgir na mesma área. Novas testemunhas afirmaram que à noite podem ver uma figura de chapéu nas sombras de algumas ruas e que o padrão de sonhos perturbadores e visões voltou a assombrar os moradores. Será que o sugador de almas retornou?
Ou será que sua lenda nunca deixou de existir? Esse é um daqueles casos em que a linha entre o crime real e o sobrenatural se mistura. Se o Homem de Chapéu era um criminoso real ou uma entidade sombria, nunca saberemos com certeza. Mas uma coisa é certa: as histórias continuam a circular e o medo permanece vivo naquela região de São Paulo. Será que essa entidade voltou para terminar o que começou? O que você acha? Conte nos comentários suas teorias e se você conhece outros casos tão misteriosos quanto esse.